Fala pessoal, tudo bem? Paulo aqui do site cncfresas.com.br. Nós vamos fazer um videozinho rápido aqui agora, novamente um tutorialzinho do Aspire, a pedido de alguns clientes, pedido de hoje, tá? Novinho o pedido. A gente vai fazer um vídeo mostrando como criar uma ferramenta nova no Aspire, uma fresa nova, e uma técnica que a gente tem aqui para deixar um pouco mais organizado e mais fácil de usar a lista de ferramentas que a gente vai ter, vai montando aqui no Aspire conforme a gente for fazendo mais trabalhos e adquirindo mais ferramentas, tá bom? Então vamos começar aqui criando um arquivo novo. Qualquer medida, tá? Não tem problema, é só para acessar a base de ferramentas, dá um OK, a gente vai ter aqui liberado essa parte aqui, percursos de ferramenta. A gente acessa aqui base de dados de ferramentas, tá? Eu não vou nem olhar para o que está aqui, tá? A gente vai criar uma ferramenta nova do zero nesse momento. A ferramenta que a gente vai criar vai ser essa aqui do nosso catálogo, tá? A gente vai lá, vamos criar uma downcut, que é a fresa que a gente mais vende hoje para MDF aqui na região, né? Porque ela tem uma produtividade bem alta. Então a gente vai criar essa ferramenta aqui, ó. Tá? É uma downcut de um corte de 4 milímetros, tá bom? Então vamos voltar lá para o Aspire. Nós vamos clicar aqui em nova ferramenta. Na verdade, vamos acessar, vamos clicar aqui primeiro no Metric Tools para a gente já criar no lugar certo, tá? Dentro do Metric Tools, o que a gente vai fazer? Isso aqui são as ferramentas no sistema de medidas métrico, né? Então centímetros, milímetros, né? Que é o que a gente trabalha mais aqui. Nós vamos criar um novo grupo, tá? Antes de criar a ferramenta. Então um novo grupo, eu vou colocar aqui fresas para MDF e vou deixar aqui selecionado fresas para MDF. E vou criar uma nova ferramenta, tá? Lá ali dentro. Então, acessamos aqui. Informações da ferramenta. A gente começa aqui definindo que ferramenta que é. No caso da fresa downcut, é uma ferramenta, desculpa, de topo, né? De topo reto, de topo raso, né? Depende de como está aí no seu Aspire. Então, topo raso. Ok. Ele já abriu algumas informações. Isso aqui é interessante, gente, porque sempre que você criar uma ferramenta nova, o Aspire ele vai tentar puxar alguma informação de uma ferramenta pré-existente, tá? Dentro da categoria que você está usando. Então, como a gente colocou ali topo raso, ele já puxou uma ferramenta próxima disso. O que eu vou fazer aqui? Eu vou passar item a item para vocês, vou colocar alguns dados e vou explicar por que eu estou colocando os dados dessa forma, tá bom? Então aqui no nome eu vou colocar downcut, um corte, que vai ser uma ferramenta downcut de um corte de 4 milímetros por 22 milímetros. Essa informação que está aqui, que eu acabei de colocar, ela é da ferramenta. Como a gente tem algumas diferenças quando a gente vai cortar um determinado material e outro, por exemplo, a espessura dele, aqui eu costumo colocar o seguinte, vamos criar essa ferramenta para um MDF de 15 milímetros, tá bom? Então eu vou colocar aqui MDF 15 milímetros. Ok, então essa ferramenta a gente vai vincular toda a informação dela como se eu fosse cortar um MDF de 15 milímetros na minha máquina, tá? Na máquina que eu tenho aí em casa, na sua empresa. Então as notas aqui, downcut, um corte, 4 milímetros, MDF de 15 milímetros, corte em passe único, espíndulo 3 cavalos. Que é o mais comum hoje aqui na minha região, tá? É de 3 cavalos, 4 cavalos, trabalha aí com 3 cavalos para ter uma base um pouco mais modesta, tá bom? Ok, gente, o que a gente vai fazer? A gente colocou aqui que é uma ferramenta de downcut de um corte, ok.
vai cortar 15 milímetros. O corte dela vai ser em passe único, porque é como é feito aqui na região. Ninguém está fazendo hoje em dia 2 passes, 3 passes para cortar MDF de 15 milímetros. Principalmente se tem um espinho de 3 cavalos ou maior do que isso, tá? E eu marquei o espinho 3 cavalos aqui, que é justamente um parâmetro, né? A gente não... Para o nosso ramo de halter, de MDF, de materiais que a gente corta para comunicação visual no geral, é muito complicado você dizer para o cliente que você tem uma tabela pronta. Não é a mesma coisa de você ter uma tabela de fresas para aço. Eu tenho um aço 316, eu vou usar uma fresa de tal diâmetro, com tal velocidade, tudo dá certo. Depende da sua máquina, depende da ferramenta, depende do material, depende do MDF. Ele pode ser um MDF de pinus, pode ser um MDF de eucalipto. A dureza dele é muito diferente, você tem que levar isso em conta. Você tem que levar em conta a estrutura da sua máquina, se ela vai aguentar trabalhar num passe só, a velocidade de avanço que você vai usar na sua máquina, se ela aguenta essa velocidade de avanço com o motor que você está usando de corte hoje, né? Às vezes você não tem um espinho de 3 cavalos, você tem uma tupia de 750 watts, que é aproximadamente 1 cavalo de força. Os parâmetros dessa fresa para você cortar o mesmo material vão mudar, tá? Então é isso que a gente leva em conta aqui. Maravilha. Entendendo isso, a geometria, o diâmetro dessa ferramenta vai ser de 4 milímetros. Parâmetros de corte. Como a gente vai trabalhar com MDF de 15 milímetros, nós vamos utilizar aqui nos parâmetros de corte, na profundidade de passagem, vão ser os 15 milímetros mais meio milímetro, porque eu preciso ter certeza que a ferramenta vai passar. Tem gente que coloca 15.2, 15.5, tem gente que arredonda para 16, depende da máquina. Isso vai de como está a sua máquina e de como está o material, tá? Passo lateral. O passo lateral a gente explica depois o que é exatamente isso, mas eu costumo mudar aqui para 80%, que se você precisar fazer algum trabalho que exija passo lateral na sua ferramenta, 80% dá um bom acabamento, tá? Mas a gente explica numa outra oportunidade o que é isso. Avanços e velocidades. Aqui, gente, é baseado nessas informações aqui de cima, que a gente comentou. Então, avanços e velocidades. Velocidade de rotação. A nossa fresa é de um corte. Se ela é de um corte, ela tem a tendência de esquentar menos. Ela tem uma refrigeração melhor, porque ela tem uma helicoidal mais aberta. Ela passa a lâmina uma vez só no material para cortar, uma vez em termos, né? Ela passa metade das vezes que uma fresa de 2 cortes passaria. Então eu posso trabalhar com essa ferramenta no máximo da rotação do meu espíndulo. Então eu coloco 24.000, caso a sua máquina tenha a velocidade do espíndulo, né? O RPM do espíndulo, vinculado ao Mach 3 ou ao outro programa que você use na sua máquina. Você tem que configurar isso. Se você altera essa velocidade, essa rotação direto no inversor de frequência, que é o caso da maioria das máquinas caseiras ou não tão industriais hoje, né? Você não precisa se preocupar muito com isso, mas é uma informação que você leva para quando você for selecionar essa fresa. Feed rate, velocidade de avanço, tá? Qual que é a velocidade que você vai andar com essa fresa no momento que ela está cortando o material. Aqui para nós, na região, com um espíndulo de 3 cavalos, com uma fresa de um corte downcut de 4 milímetros, para cortar MDF de 15 milímetros em passe único, eu consigo cortar com 3.600 milímetros por minuto. Tá? Quem já assina o nosso canal já viu vídeos aí que a gente mostra alguns clientes fazendo isso, né? Então o acabamento fica muito bom, a velocidade de trabalho é legal, então a gente consegue trabalhar com 3.600. Velocidade de ataque eu não costumo diminuir muito, eu acho que não é legal para a ferramenta, então eu deixo aí em torno de 2.000 até 2.500 às vezes, tá? Mas vamos deixar com 2.000 aqui, que nada mais é do que a velocidade
de descida do eixo Z até o material, tá bom? O número da ferramenta eu vou deixar em 1, que a gente está criando aqui dentro de um grupo novo de ferramentas, tá? Vou dar um aplicar e a gente já tem aqui, ó, a nossa ferramenta criada. Então, vou dar um cut de um corte de 4 milímetros. Quando que eu vou usar ela? Quando eu estiver cortando um MDF de 15. Toda a configuração dela aqui, baseado na minha máquina, que tem um spindle de 3 cavalos, ela já está pronta. Quando eu for cortar um MDF de 15 e colocar essa fresa, é só eu puxar ela aqui que ela já está pronta. Profundidade de passagem, não tenho que me preocupar com nada, tá bom? Vamos continuar o exemplo fazendo o seguinte. Vamos criar a mesma fresa, como se eu fosse cortar um MDF de 18 milímetros, tá? Você não precisa criar uma nova. Você vem aqui e seleciona a ferramenta que você quer duplicar e você faz uma cópia dela. Copiou, você está com ela selecionada aqui embaixo. A gente vai mudar aqui só o que for necessário. No caso aqui eu vou cortar um MDF de 18 milímetros com a mesma fresa que eu acabei de configurar. Dá um cut de um corte 4 milímetros, MDF de 18, corte em passe único, spindle de 3 cavalos. O diâmetro da ferramenta é o mesmo. O parâmetro de corte, profundidade de passagem, não é mais 15,5. Se eu quero cortar num passe único, eu tenho que cortar 18,5 milímetros numa passada só. Passo lateral, eu continuo com meus 80% aqui. Velocidade de rotação, eu mantenho, porque é a mesma fresa de um corte, eu tenho uma boa refrigeração. E a velocidade de avanço, ou feed rate, a gente pode abaixar um pouco, né? Pode abaixar para uns 3.200 aqui, porque você está cortando um material um pouco mais grosso. Velocidade de ataque eu vou manter a mesma. A ferramenta eu vou colocar como número 2 e vou aplicar. Tá vendo que já mudou aqui, ó? Já mudou para 18? Então, é isso. Basicamente é isso que você vai fazer. Bom, pessoal, basicamente era isso que a gente queria mostrar nesse vídeo, tá? Criação de uma fresa nova aí de corte, né, que é o mais comum. Mais à frente aí a gente faz alguns vídeos falando de ferramentas V-bit, de ball noses, né, de ponta redonda, mas o conceito é basicamente o mesmo, tá? Então fica tranquilo aí, podem tentar criar por conta própria, que acredito que vocês não vão ter muita dificuldade não, tá bom? Pessoal, novamente, né, agradeço aí a atenção de vocês, peço aí que vocês curtam, compartilhem aí o vídeo, né, para que o maior número de pessoas que está começando agora no mundo aí das routers CNC possa ter um pouquinho mais de ajuda, né, e caminhar com mais facilidade aí no início, que a gente sabe que não é fácil, tá bom? Um abraço a todos aí, muito obrigado, tchau, tchau, gente.